E por que é mais vantajoso fotografar em RAW? São muitas as vantagens de se fotografar em RAW, porém aqui eu vou abordar as 3 mais importantes. E compreendendo essas 3 vantagens, você já terá uma melhora significativa nas suas imagens. Então, pessoal, existe aí uma série, deixa eu voltar aqui a imagem para mim. Então, existe uma série de vantagens de se fotografar em RAW, tá, pessoal? Eu vou resumir aqui as 3 mais importantes, que eu considero importantes, tá? E você dominando essas 3, você já vai entender o porquê é muita vantagem você fotografar em RAW. Existem situações que pode ser vantajoso você fotografar em JPEG, senão a câmera não viria com o JPEG. Às vezes você precisa fotografar em JPEG. Por exemplo, eu fui fotografar um evento, né, há muito tempo atrás, que era o Salão Duas Rodas em São Paulo. Uma agência me contratou e eu fui lá fotografar. A exigência era o JPEG. Por quê? Porque tinha uma pessoa do marketing que de meia em meia hora passava, trocava o cartão, né, me dava um cartão vazio, pegava o meu cartão, corria lá e descarregava e já ia carregando as mídias. Era assim, em tempo real. Então não tinha como. Se eu fotografasse em RAW, eu ferrava o cara lá da edição, né, o cara que estava lá no marketing. Né, porque o cara provavelmente nem sabia lidar com o RAW. Então nessa situação tem que ser um JPEG. Às vezes você vai fotografar por exemplo, um aniversário infantil. Você chega no local, a luz está boa. Você fez uma foto, ficou top, ficou bem legal aquela foto. Dá para você fazer em JPEG, porque você vai mexer pouco naquela imagem. Né? Você talvez nem tenha quase que editar aquela imagem, porque é um evento, é um aniversário infantil, um chá de bebê, alguma coisa assim. Não que não seja importante, é importante, mas você não vai precisar mexer tanto quanto no ensaio que você vai trabalhar, né, bastante na foto. Ou, por exemplo, num casamento que varia muito a luz, o casamento começa de dia, termina de noite. Né? Às vezes você está na igreja assim, de repente abre a porta, vem aquela luz do sol forte, então tem muita variação. Aí é outra história, mas tem situações que dá para usar aí o JPEG, tá? Mas na maioria das situações aí eu prefiro usar o RAW, tá? Então olha só, primeiro ponto assim que eu acho assim, não vou dizer que é o mais importante, porque todos têm o seu peso, mas é de uma extrema importância, né? Que assim eu ressalto como vantagem de fotografar em RAW, é o alcance dinâmico do arquivo, tá? E o que é o alcance dinâmico? O alcance dinâmico deixa eu voltar a imagem aqui para mim. O alcance dinâmico, pessoal, é a capacidade de capturar luz desde do preto total ao branco total, ou seja, o escuro, 100% escuro, e o 100% claro. Por exemplo, a nossa visão, ela tem um alcance, né, dentro de uma escala, tá? O RAW tem um alcance menor. O que é esse alcance? Esse alcance é a capacidade que nós temos de enxergar ali no escuro e no claro, né? Então a nossa visão ela tem uma capacidade. Se passar daquela capacidade, ou fica muito escuro e nós não vemos nada, ou fica muito claro e nós não vemos nada. Então a nossa visão tem uma determinada escala, um espectro. O RAW ele é menor. E o JPEG é menor ainda. Então quando você fotografa em RAW, você consegue capturar mais detalhes entre luz e sombra. Muito mais do que o JPEG. E às vezes isso faz a diferença aí numa edição. Tá? E eu vou mostrar mais ou menos aqui, como sempre, né, eu tenho aqui os meus slides que facilitam muito a compreensão de vocês, e eu vou mostrar aqui para vocês, por imagens, como é que funciona isso aí, tá? Então, olha só, vamos imaginar, vou fazer uma analogia aqui bem bacana, tá? Vamos imaginar
que você abriu a porta de uma sala, entrou e fechou a porta. E essa sala, ela ficou completamente escura, tá? Que está representado aqui na cor preta, né, com o desenho da lua, aqui na nossa imagem. E aí, você foi tateando na parede, foi tateando, encontrou um interruptor de imagem. De imagem não, gente, desculpa. Um interruptor de luz. E você apertou esse interruptor e acendeu uma luz. Mas essa luz, ela é tão forte, mas ela é tão forte que cegou seus olhos. E você não consegue enxergar nada, porque aquela luz é muito forte e clareou demais tudo aquilo. E está ardendo o seu olho e você não consegue ver nada. Só que, ao lado desse interruptor, você percebeu que tem um dimmer, que é aquele botão que gira e vai regulando a intensidade da luz. E você pegou nesse dimmer e começou a girar, e essa luz começou a enfraquecer, até chegar a um ponto que você consegue ver alguma coisa dentro da sala. E é o que nós estamos vendo agora nessa representação. Então existe um ponto de luz extremamente alto, onde você não enxerga mais nada, e existe um ponto de sombra, de escuridão total, onde você também não enxerga nada. E entre a luz e a sombra existe uma escala, um espectro visível ao olho humano. E dentro desse espectro você consegue enxergar as imagens, tá? As imagens que são aí refletidas pela luz, tá bom? Isso que você está vendo, como eu disse, pertence a um espectro visível ao olho humano, tá? Esse espectro visível ao olho humano, ele está compreendido aí entre menos 12 e mais 12 pontos de luz a partir do zero em uma escala, tá? Então o olho humano, ele consegue enxergar aí aproximadamente 24 pontos de luz. Sabe quando você pega na câmera e vai aumentando os pontos de luz, né? F5.6, F8, vai alterando. O olho humano, ele consegue enxergar aí entre 24 pontos de luz, tá? Um arquivo RAW de uma câmera moderna consegue enxergar mais ou menos 10, de 8 a 10, tá, pessoal? Algumas câmeras até um pouco menos, e outras até pode alcançar um pouco mais. Mas entre 8 a 10 pontos de luz, como está representado na imagem, tá? Então o arquivo RAW, como vocês podem ver, ele tem muito menos capacidade do que o olho humano, tá? E um arquivo JPEG, ele tem a capacidade de mais ou menos 6 pontos de luz. Olha a diferença de um RAW para um JPEG representado na imagem. Então o RAW, ele consegue capturar muito mais luz do que um JPEG. Olha só, pessoal, essa representação aqui não é a capacidade da câmera, tá? É a capacidade do RAW, tá bom? Porque a câmera, ela tem lá a variação de velocidade, abertura e ISO, que transforma a capacidade dela, assim, consegue alterar, né, o espectro de luz e consegue fazer uma diferença aí na captação de luz, tá? Mas a captura, independente da calibração que você usa, a captura do RAW vai estar sempre em torno aí de 8 a 10 e do JPEG aí em torno de 6 pontos de luz, tá bom? Pode variar para mais ou para menos, dependendo da regulagem da câmera, mas nunca variar a quantidade máxima e mínima de pontos de luz que ela captura, tá bom? Então, nessa parte de luz, é muito mais vantagem você fotografar em RAW. Aquele estouro que dá na foto, sabe? Estourou um pouco branco aqui porque tinha um sol entrando, invadindo. É muito mais fácil você recuperar se você estiver fotografando em RAW do que em JPEG. Ou aquela foto que ficou muito escura,
ou às vezes até perdeu informação em algum ponto onde ficou muito escuro, né? Também é mais fácil você clarear sem gerar ruído do que o JPEG. Uma vez, eu costumo contar isso aí de exemplo. Eu estava fotografando um casamento e o meu flash pifou na hora que o pai entregou a noiva para o noivo, na entrada. O meu flash ele deu um pau e ele disparou em carga máxima. E eu fiz todas as fotos em carga máxima e eu não percebi. Eu só fui perceber depois quando eu olhei a foto, né? E eu estava fotografando em RAW. Quando eu olhei aquelas fotos estouradas, pensei, nossa, e agora? Tomara que eu recupere. Abri no Lightroom e recuperei. Se tivesse em JPEG, tinha perdido todas as fotos. Eu não tinha conseguido recuperar aqueles arquivos. Então, essa é uma vantagem assim absurda do RAW sobre o JPEG, tá? Uma das vantagens. E agora vamos ver mais uma.